Fala galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu trouxe um vídeo super bacana, super divertido pra gente reproduzir uma receita juntos. Mas antes disso, vocês se lembram semana passada que eu fiz um questionamento e pedi para vocês pesquisarem aí na internet, em livros, enfim. Como será que o milho para pipoca se transforma na pipoca? E eu disse que hoje eu ia trazer essa resposta para vocês e eu vou explicar melhor. O milho para pipoca, como vários alimentos, ele tem uma quantidade de água dentro dele. E aí, quando a gente coloca essa pipoca para estourar, seja no micro-ondas ou numa panela, o que acontece? A gente sempre aquece, né? E esse aquecimento faz com que a água que tem dentro do milho para pipoca também se aqueça. Chegando a determinada temperatura, em média 170 a 175 graus Celsius, a pipoca começa a estourar porque a pressão que tem dentro do milho fica muito grande. E aí é como se invertesse as camadas. O que a gente conhece como o núcleo do milho vai para fora, e em contato com o ar, por conta da diferença de temperatura, ele vira aquela espuminha branca que a gente conhece como pipoca, e a parte da casca vai para dentro, tá certo? Então é mais ou menos, né, de uma forma simplificada, isso que acontece nesse processo de estourar um milho para pipoca. Agora vamos à nossa receita de hoje, receita dessa semana. A nossa receita é uma receita de massa de panqueca. Por que hoje eu trouxe só a massa de panqueca para vocês? Porque na descrição do vídeo eu vou colocar algumas receitas de alguns tipos de recheio que vocês podem fazer para enrolar essa panqueca. Lembrando que a base da massa de panqueca ela sempre vai ser um pouquinho mais neutra, né? Apesar de uma pitadinha de sal que nós vamos colocar, ela é uma massa neutra. Então eu posso usar um recheio doce e um recheio salgado para fazer essa composição, tá certo? Se eu quiser fazer uma massa doce, eu também vou deixar na descrição do vídeo a quantidade de açúcar que a gente adiciona a essa massa, tudo bem? Então pessoal, nessa receita nós vamos utilizar alguns ingredientes que são farinha de trigo com uma pitadinha de sal refinado, uma mistura de leite integral e óleo de soja, podemos usar algum outro tipo de leite e outro tipo de óleo também, mas tem que ser óleo, tá? Manteiga ou azeite não fica bacana. Ovos e utensílio nós vamos utilizar o fouet, mais conhecido como batedor de arame também, para a gente emulsionar, né? Deixar a massa bem homogênea, bem misturada. Mais uma vez, nós vamos utilizar o pão duro, que vocês já sabem o significado desse nome, né? Essa espátula de silicone. E de preferência, uma frigideira antiaderente, com esse teflon, que é essa parte preta, para que não grude a massa, tá certo? Galerinha, vocês viram que no momento da gente misturar os ingredientes, nós precisamos lembrar de quebrar os ovos separadamente e em outro recipiente. Então nós vamos quebrar um, adicionar esse ovo à massa, se ele estiver bom, lógico, né? E depois o outro. Isso a gente faz porque se o ovo estiver estragado e a gente quebra ele direto na receita, a gente perde todos os outros ingredientes e desperdício não é legal, a gente sabe, né? Agora nós vamos misturar os ingredientes. Eu começo com o batedor de arame, bem devagarzinho, até que a massa comece a ficar homogênea. E aos poucos eu vou aumentando a velocidade. Quem tiver batedeira em casa pode fazer na batedeira. Quem tiver liquidificador em casa pode fazer no liquidificador, não tem problema. Mas o ideal é que fique 100% misturado e não fique com grumos de farinha. O que são grumos de farinha? São pedacinhos pequenos da farinha sem misturar com o restante da massa. A massa não pode ficar muito grossa e também não pode ficar muito líquida. Se ela ficar muito líquida, eu não tenho liga, ou seja, eu não tenho nada que prenda um ingrediente ao outro. E isso a gente faz com a adição de ovo. Mas se tiver muito líquido para pouco ovo, essa massa fica muito quebradiça. Se a massa tiver muitos ingredientes secos para poucos ingredientes líquidos, nós vamos deixar a massa muito grossa na hora de colocar na frigideira e provavelmente ela vai ficar crua. Galerinha, agora nós vamos começar a fritar a nossa massa de panqueca. Primeiro passo,
deixar a frigideira pré-aquecendo um pouco no fogo, tá bom? Sem nada. E colocar um fiozinho bem pequeno de óleo. Mesmo que essa frigideira seja antiaderente, é bacana a gente colocar um fiozinho de óleo e espalhar dessa maneira aqui, tá bom? Se a gente vê que tem muito óleo, a gente pode até descartar um pouquinho, mas a ideia é deixar um pouquinho mesmo no fundo. Vamos pegar a nossa massa, lembrando que ela tem que estar bem lisinha, não muito grossa nem muito fina. E com o auxílio de uma concha, começar a cozinhar essa massa. Vamos colocar no fundo da frigideira. E aos poucos, ó, nós vamos espalhando do fundo até a borda. Se a gente vê que tem mais algum pedacinho que precisa de um pouco mais de massa, a gente coloca e faz o mesmo processo. Por que a gente faz esse processo? De espalhar a massa de maneira uniforme, de maneira igual, para que ela fique sempre numa mesma espessura, tá certo? E aí depois, quando a gente for virar, essa massa fica mais difícil de quebrar. Galerinha, agora nós vamos virar a massa. Quando a massa estiver completamente cozida na parte de baixo, a gente vai pegar com o auxílio do pão duro e virar. O ideal é que a massa não fique muito dourada mesmo, que ela fique um pouquinho mais branquinha. Porque depois, quando a gente for enrolar, isso facilita bastante. Aí galerinha, só para finalizar a nossa receita. Lembra que eu falei para vocês no início que vocês podem rechear com vários tipos de recheio diferentes? Eu vou deixar algumas sugestões, tá bom? Na descrição do vídeo. Presunto e queijo, só queijo, carne, frango desfiado, são ingredientes que ficam bem legais no recheio, sempre acompanhado de um molho. Pode ser um molho vermelho, molho rosé, que é uma mistura de branco ou vermelho, ou somente um molho branco. Exercitem bem a criatividade de vocês, tá bom? E na semana que vem eu volto trazendo mais uma receita. Até mais, um beijão, um abraço, se cuidem!